Olá, cacos poéticos, em mais uma conversa com você. Hoje vamos falar sobre língua padrão e língua coloquial a partir de um poema de Oswald de Andrade. O nome do poema é Pronominais. Mas comece curtindo e termine compartilhando e opinando sobre o vídeo, beleza? Então vamos lá. O poema de Oswald de Andrade, que foi escrito lá nas primeiras décadas do século passado, apresentou a possibilidade da discussão sobre alguns aspectos do português do Brasil. Mas para isso vamos primeiro ao texto. Pronominais. Acho que você conhece. Vamos lá. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então a gente tem um problema aí, voltando lá para o título. Qual é o título do texto, do poema? Pronominais. Pronominais é uma palavra que deriva de pronome. E o pronome aqui em questão é o oblíquo. Diz a regra gramatical do português que nenhuma frase pode começar com o pronome oblíquo antes do verbo. E nesse poema, na estrutura do poema, nós temos lá no primeiro verso a seguinte construção: dê-me um cigarro. Aqui está de acordo com a norma padrão. Mas no último verso me diz: me dá um cigarro. Aqui está de acordo com a língua coloquial, com a língua falada, com a língua do dia a dia. Essa discussão está posta. Alguns linguistas defendem a ideia de que o oblíquo, o pronome oblíquo antes do verbo, no início da oração, no início da frase, terá que ser aceito, deveria ser aceito, porque o português do Brasil é extremamente diferente do português de Portugal. Se a gente fosse obedecer a norma padrão, teríamos que falar assim: fala-me, olha-me, diga-me, vende-me, chama-me, atende-me. E aí continuaríamos com a construção, mas começaríamos assim. Mas já no dia a dia, a gente não fala assim. A maioria das pessoas, aquelas que falam o português vivo, o português das relações humanas mais próximas, dizem assim: me fala, me olha, me diz, me vende, me chama, me atende. Não é assim que a gente fala? Não é assim que a língua acontece nas relações do dia a dia? Então, de um lado, nós temos o poeta defendendo a ideia, quando ele diz: mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, temos o poeta, temos os linguistas e os falantes da língua, dizendo assim: me fala, me chama, me olha, me atende. Entender isso como erro é um grande erro. Entender isso como erro é que é o grande erro da coisa. Aí do outro lado nós temos quem? Os puritanos, acreditando na pureza intocável da língua. Que tem que ser: dê-me um cigarro, chama-me para ir à sua casa, atende-me se puderes. Isso não acontece no dia a dia. E não é também nenhum absurdo dizer dê-me, ou dizer me dá o cigarro, me chama, me atende, me telefona, me liga. Não há nenhum problema estrutural, assim, radical. É uma coisa, inclusive, muito simples. Mas eu pergunto, e você? O que você acha? O que você acha de tudo isso? Comente, curta, compartilhe e até o próximo Caco Poético.